Olá, meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco, todas as sextas-feiras, a partir das 15h30 até as 16h30. Nós vamos debater aqui temas ligados à violência, ligados à segurança. O tema de hoje é um tema bastante polêmico e logicamente, trará uma grande discussão, como sempre aqui. Será que a polícia está com licença para matar? Durante muitos e outros comentários em alguns outros sites e outras informações de colegas, talvez disseram que, inclusive, a polícia teria essa liberdade para matar por conta do amparo do secretário de Defesa Social, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Será que é isso? Ou será que a polícia está enfrentando a criminalidade como sempre deveria ter sido feita? Vamos saber. Esse é o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, o Segurança em Foco, mais uma edição, agradecendo a audiência e a paciência de vocês até às 16h30. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença hoje com o nosso trio completo, hoje aqui, os nossos queridos convidados, Leonardo de Moraes de volta à nossa bancada aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, doutor Leonardo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sempre aqui. Doutor Geraldo de Magela, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agradecemos todos nós. E doutor Flávio de Saraiva também. Flávio Saraiva continua de volta já aqui à nossa terrinha, já que ele teve uma agenda bastante aí dinâmica, mas está de volta já para somar na sua cadeira cativa aqui. Seja bem-vindo. Meio rouco, mas à disposição. Muito bom bem. voltar ao programa. Prazer é todo nosso. Bom, o tema de hoje é um tema bastante complicado, polêmico, né? E que é difícil que num programa de 1 hora a gente consiga chegar a uma conclusão, como os outros temas também aqui. Mas hoje eu vou conversar e começar com o doutor Leonardo de Moraes, que é advogado criminalista, que inclusive tem alguns clientes em algumas situações onde justamente o tema talvez se envergue para isso, doutor Leonardo. A polícia recebeu licença para matar. Algumas pessoas estão falando em relação a isso por conta da maneira como a polícia tem enfrentado os criminosos e o crime organizado de uma forma em geral. O senhor, como advogado criminalista, o senhor concorda com isso ou o senhor discorda? Muito boa tarde. Não, boa tarde, eu discordo completamente. Né? Primeiro que é o seguinte, existe uma frase, uma anedota popular, que diz assim, que a polícia não pode usar a força. A polícia militar pode sim usar a força. A diferença é que ela pode usar a força necessária na situação concreta, que pode ser uma abordagem policial, pode ser uma prisão em flagrante, pode ser uma abordagem de rotina, uma revista, isso que pode acontecer. Então, a polícia pode usar a força. A gente tem que partir do pressuposto de que polícia é polícia. A polícia, quando alguém comete um crime flagrante, não diz assim, amigo, por favor, você poderia comparecer o senhor poderia se algemar, né? Eu poderia pegar então as suas mãos e colocar esse objeto de ferro para que você fique devidamente mobilizado e impossibilitado de fugir. A polícia não fala assim. Nem polícia dá tempo é polícia. também, né? Não daria nem tempo. Já estaria o criminoso, né? Supostamente pego em flagrante, já estaria longe por esse motivo. Mas ou claro, matando o policial, né? Ninguém sabe, na verdade. Então, a polícia pode sim usar a força. A questão é que ela pode usar a força necessária à situação concreta que pode variar. Então, a força, o requisito não é usar a força, mas sim a força necessária. É a questão, então, da moderação. O que o secretário disse, basicamente, que eu vi essa entrevista, eu acompanhei bem, foi o seguinte, que se em uma situação concreta houver um conflito entre o policial e a pessoa que pratica um crime, chamado de bandido, né? Entre o bandido, eu gostaria que nesse conflito prevalecesse o policial. Lógico, mas isso é uma coisa completamente normal. Claro. Completamente normal. O doutor Flávio, ele foi delegado de polícia. Sabe muito bem E isso. em um conflito de delegado de polícia e o criminoso, é lógico que eu prefiro que o delegado de polícia fique vivo. Lógico. Mesmo sem conhecer, mas é uma autoridade policial cuja função é trabalhar com a segurança pública. Foi apenas isso que ele falou. E depois, em alguns casos, ele falou o seguinte, eu estou a favor, eu apoio completamente as forças de segurança de Alagoas, Polícia Civil e Polícia Militar. Eu apoio isto com constância, apoio integralmente. Entretanto, é preciso que se respeite a presunção de inocência, que é que eu determino como secretário de Segurança Pública. Que a investigação seja audierna, que a investigação aconteça, que a investigação seja, então, a mais ampla possível e a mais completa possível. É isso que eu desejo. Mas dizer que a Polícia Militar, que é o foco das atenções hoje, não tem a minha atenção, tem sim minha atenção. E isso é então, as palavras do secretário são palavras perfeitas. Ele não só deu apoio à polícia, respeitou a presunção de inocência e falou em uma situação concreta seria possível que
em havendo apenas uma opção, que prevalecesse a vida daquele que trabalha com a segurança pública, não aquele que trabalha contra a segurança pública. Então, para mim, essa questão dessa frase de que autorização branca para que a polícia venha matar pessoas, na verdade, é só uma frase de efeito cujo fim é criar polêmica. Muito bem, eu concordo perfeitamente. Inclusive, eu entrevistei o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça aqui, já tive com ele várias vezes, eu o conheço. Acho que ele foi bastante feliz quando ele disse isso. Em nenhum momento ele incitou para que os policiais truculentamente fizessem seus trabalhos ou matassem, enfim. O que ele disse é que o bandido não fará como fazia antes, que era, a qualquer momento, a execração dos policiais. Todo e qualquer policial antes era execrado para que depois fosse mostrada sua inocência, dando para isso uma fragilidade grande, inclusive, para o policial no combate ao crime, de todo o aparato de segurança. O que os policiais estão recebendo hoje e dizem que se sentem mais fortes, mais dinâmicos para enfrentar o crime, é o amparo do poder maior, que é do secretário de Defesa Social e Ressocialização. Essa que é a grande nuance. Eu vou passar para o doutor Geraldo de Magela. Doutor Geraldo, o senhor já foi integrante dos direitos humanos numa época bastante difícil, como a gente já tocou aqui outras vezes. Esse momento, o senhor tem acompanhado, logicamente, está sempre antenado em todas as situações, tem percebido que essa frase sendo usada, talvez até para poder destabilizar esse momento em que a polícia sufoca o crime, de que elas teria tido aí uma licença para matar? Boa tarde. Boa tarde. Olha, é recorrente esse tipo de expressão, não só em Alagoas, nem só com o atual secretário anteriores também já disseram muito essa coisa, que prefere um soldado vivo, o seu policial vivo, do que entre o policial e o bandido, ele prefere o policial vivo, etc. Então, essa é uma discussão que, para mim, não é o centro da discussão. A discussão central, para mim, é que tipo de segurança pública o Estado vai oferecer. O que é que mudou de 2014 para 2015, efetivamente, no conjunto da segurança pública? Que tipo de política de segurança pública existe em Alagoas? Não existe política de segurança pública, não existiu no governo anterior e não está existindo nesse. O que há é uma disposição pessoal do secretário e um conjunto de dirigentes da segurança pública de enfrentar uma situação completamente adversa e, em algum momento, em algumas áreas da questão da segurança, está logrando êxitos. Por exemplo, a redução do homicídio, apontado pela Secretaria de Segurança Pública. A queda dos homicídios em 5 meses está sendo bastante comentada e é para ser louvada mesmo, porque se o Estado conseguir reduzir em uma vida, que seja uma única vida, já é um fato fantástico. Agora, do ponto de vista da segurança pública, o que é que o policial militar, o Estado oferece para esse policial militar? Quais são as condições de trabalho oferecidas para esse policial? O brasão de bravura, porque ele resistiu, porque ele atirou e matou 5 ou 6 possíveis bandidos, porque ele fez isso, fez aquilo. Esse é o que está sendo premiado do ponto de vista da promoção de alguns policiais. E é um bordão bastante usado como motivador de um grupo seleto de militares que estão na rua, junto com a Força Nacional e a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária, participando das operações. Agora, quando você olha o conjunto disso aí, você vê o policial, um soldado de polícia ganha R$ 1.300, ele tem um salário base de R$ 1.300, um coronel na coronel fechado tem R$ 16.000 de salário. Então, você tem 12,66 vezes a diferença entre o soldado e o salário de um soldado e o salário de um coronel. Que tipo de relação tem? Que tipo de trabalho tem? Que tipo de proteção tem o conjunto da Polícia Militar, o conjunto da Polícia Civil, dado oferecido pela Secretaria de Segurança Pública? As condições dos carros, as condições de trabalho, as condições de saúde desses policiais que estão adoecendo, não de agora, já vem doente há bastante tempo. Quantos são dependentes químicos do álcool, das drogas ilícitas? Todo esse conjunto, né, que é parte da segurança pública, da proteção, do que tem de mais importante do trabalho de segurança pública, são os seus membros.
Se você não tem uma política para tratar da sua segurança, do seu contingente, que tipo de política está sendo executada? A de sufocar, asfixia. Então, até o nome das operações são nomes simbólicos, asfixiar. Pronto, você asfixiou, mata, resolve o problema. Não, você não resolve o problema, porque a questão da segurança pública não está limitada ao tipo de ação que está sendo desenvolvida atualmente. Pessoalmente, eu não sou contra esse tipo de ação no seu sentido geral. Eu sou contra esse tipo de determinação. Quando eu digo eu prefiro isso, não, eu prefiro manter a Constituição, cumprir o que diz a lei, que os policiais já têm esse conhecimento e eles precisam estar cada vez mais conscientes que eles têm que respeitar a Constituição, são as leis do país. A polícia militar, assim como todos os funcionários públicos, tem que cumprir a lei. Na hora que eu dou essa carta branca dita aí, e já foi dito até por grandes autoridades do Estado, a polícia tem dentro da legalidade carta branca. Não precisa de carta branca dentro da legalidade. A legalidade da carta branca é a própria Constituição. Isso é o que determina. Se há uma reação, a polícia tem, por dever, de reagir. E a proporcionalidade dessa reação tem que ficar bem clara isso. Quantos autos de resistência efetivamente estão provados? Qual o trabalho da perícia? Então, é essa abertura que nós queremos. Nós, cidadãos, não é só quem é militante de direitos humanos, não. Até para defender os policiais. Agora, acontece o fato, ou do Joab, ou do pessoal da Van, ou de Guaxuma, aquelas operações, todas as operações. Não, reagiu, etc. A autoridade imediatamente já dá a definição do que aconteceu. Sem perícia, sem laudo, sem absolutamente nada. Nada técnico tem. E depois vamos ver o que é que vai para frente. Como é um crime sucedendo o outro, então é um escândalo, ou uma chacina, ou uma execução, ou os autos de resistências, um sucedendo ao outro, um vai cobrindo o outro. Um vai cobrindo o outro. Então você não tem, do ponto de vista técnico, na segurança pública, quem pensa a segurança pública com essa como deve ser e como, inclusive, está assinado o Brasil Mais Seguro, que ainda continua em vigor. O Brasil Mais Seguro só funciona para botar 14 milhões de reais por ano para a Força Nacional aqui em Alagoas. Agora, as outras 43 condições para a Polícia Militar, para a Prefeitura de Maceió, através da Guarda Municipal, essas condições não são levadas em consideração. E uma das condições é essa, a questão da perícia, da criminalística, da ouvidoria da polícia, da corregedoria da polícia, com órgãos que funcionem e que sejam tecnicamente confiáveis, que a população sinta confiança naquela informação prestada pelo agente público. Agora, você imagina quando o cara diz, não, ele estava com a arma. Se ele não estivesse com a arma, não teria sido assassinado. Eu duvido, né? Eu duvido, porque essa informação de quem estava lá para defender a corporação. Foi o chefe de polícia falou isso, o doutor Paulo Cerqueira, e depois o próprio governador deu uma declaração semelhante. Disse, não, se o agente penitenciário, no caso concreto desse último que aconteceu, se ele não tivesse armado, ele não teria morrido. Então, esse é o fato. Quanto a isso, toda uma polêmica de advogado, de defesa, de acusação, etc. Mas o que é que vai ficar claro no laudo? O que nós queremos saber, a sociedade quer saber, a família quer saber, por mais errado que esteja o agente ou o cidadão comum, seja quem for, nós queremos saber a verdade. Nós queremos que o Estado faça o trabalho correto dentro da lei. Nem tem carta branca, nem carta preta. Tem uma lei para cumprir. Se cumprir a lei, está ótimo. Reagiu à ação, e é uma reação concreta mesmo, a polícia tem esse poder. Não precisa de carta branca, nem eu preciso fazer o discurso, porque a polícia de hoje não pode ser a polícia da volante do coronel João Bezerra, para pegar o lampião e arrancar a cabeça e trazer para mostrar em Maceió que a força do Estado é arrancando a cabeça do lampião. Essa não é a polícia, isso é o Estado Islâmico daquela época. Nós queremos uma polícia que dê segurança, que eu, como cidadão, confie na polícia. Quem está na grota, confie na polícia. Quem está na Ponta Verde, confie na polícia. Então, eu quero uma segurança pública, polícia militar, civil, de trânsito, etc., que me dê confiança. Veja, a Polícia Federal, no período da ditadura, era uma polícia que ninguém queria conversa com ela.
ao longo desses anos de redemocratização e de efetiva democracia no Brasil, qualquer cidadão hoje se sente legitimado em tratar com a Polícia Federal. Por que com as outras polícias a gente não consegue esse nível de confiança? Então, essa é uma pergunta que é parte do conjunto da obra que nós estamos vivendo de insegurança pública. Posso me responder? Muito bem, seria a sua próxima pergunta. Eu já estava vendo o nosso querido doutor Flávio Saraiva já cruzando a perna, descruzando, mexendo ali, completamente inquieto nos argumentos. E é por isso que a gente traz a discussão sempre aqui, como o doutor Leonardo também está inquieto, que mais uma vez o doutor Magela traz a discussão dentro, logicamente, da sua coerência de visão, enfim, dentro dos seus estudos também. Doutor Flávio Saraiva, sua pergunta seria a próxima agora, claro que você pode responder, até porque vocês podem também discutir entre si, até por conta também, nós vamos até às 16h30, vamos ter intervalo daqui a pouquinho. O senhor concorda com isso, que a polícia, o doutor Magela fala em relação a uma espécie de esquecimento em relação ao tratamento com os policiais, que talvez está voltando agora, mas apenas com a liberdade que eles possam ter as suas ações mais abertas, digamos assim. Mas a grande preocupação, pelo que eu entendi, doutor Magela, é em relação ao ser humano policial, da segurança de uma forma geral. A família dele, a saúde dele, os problemas que ele vive, onde ele mora, enfim. É isso mesmo que o doutor Magela citou? Ou a polícia está realmente fazendo o papel valer o que foi dito? Vamos entrar, vamos matar, vamos arrancar a cabeça, levar para o Maceió, como fez aí, logicamente, ilustrativamente falando, a questão do Lampião. Comparação com o Estado Islâmico. Boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde. Inicialmente, eu nunca vi experiência de gestor de segurança pública que tenha recebido, ou algum governador que tenha entregue a carta branca a um gestor de segurança pública. Eu acho que esse termo nem deveria existir. O que é uma carta branca? A gente já tem uma carta, a carta magna do país, que é a Constituição Federal. Então, ali está dito o que é o limite de cada um, o dever e o direito de cada um. O que eu vejo é que Alagoas chegou ao fundo do poço no tocante à violência. Campeão homicídio do Estado, campeão a capital, e sempre permanecendo no ranking e aumentando o percentual na primeira colocação. Então, teria que haver uma mudança no comportamento dos gestores da segurança pública no tocante ao enfrentamento do crime. E eu acho que o Estado desenvolve hoje um plano de ação inicial para o início de um governo. Então, para que esse governo tenha a condição de planejar alguma coisa, ele precisa ter um ambiente de segurança para planejar, os seus gestores terem essa ambientação. Então, eu acredito que o novo secretário de Defesa Social, ele veio para implantar uma nova filosofia. E nessa nova filosofia vem esse plano de ação que ele fez o chamamento das polícias para que, de forma integrada, participasse desse movimento de governo, de Estado, para reduzir os índices de homicídio, principalmente. E, como todos concordamos, há um sucesso inicial na queda dos homicídios. Agora, existem mais confrontos? Existem, porque nessa nova filosofia, os policiais eles estão abordando mais, os policiais ganharam confiança, eles acreditam no secretário, que é o líder nesse momento, e eles estão indo a campo para enfrentar o crime. Se está abordando, a possibilidade de confronto é muito grande. Agora, se você tem um secretário que não apoia a sua atitude, você não se sente liderado, você não sente apoio do seu líder, você vai para o caminho mais natural, que é a omissão. Então, se você se omite, você não vê as possíveis condutas criminosas, você não quer nem identificar os comportamentos suspeitos, significando dizer menos abordagem, menos confronto, menos possibilidade de morte. Um telespectador mandou um e-mail para o nosso programa dizendo que abordássemos o assunto de segurança em relação às agilidades que têm acontecido nas ações, no pedido e chamado da polícia, né, nas ocorrências. As polícias estão chegando mais rápidos até o local. Talvez seja por isso, então, porque ela se sente, então, porque antes diziam que a viatura que teria sido identificada para atender aquela chamada ficava muitas vezes fazendo
propositadamente uma ronda anunciando disfarçada que iria chegar, mas não chegar até que o conflito se cessasse. O senhor acha, então, que por conta desse amparo do secretário, do governo, dando essa liberdade de amparo, não é a carta branca, de amparo para o policial, eles estão indo mais rapidamente para o confronto, ou para a ação, ou para aquela operação, quando são requisitados, é isso? É, porque isso é uma relação de confiança. Se eu não confio no meu líder, eu não posso agir. E esse agir não significa agir fora da lei e agir como o tema nosso, com licença para matar. Não é. Você tem que participar de um enfrentamento onde o policial tenha direito a pelo menos a dúvida, que em muitos casos, no governo passado, na gestão de alguns secretários, o policial não tinha direito sequer à dúvida. Ele já era punido publicamente, era afastado. E hoje não, nós temos medidas aí dos gestores da segurança, a exemplo do comandante da PM, que houve casos de repercussão, e ele protegeu legalmente os seus comandados. Não, eu não posso punir de forma precipitada os meus policiais. Vamos esperar que termine a investigação e que se tenha alguma conclusão que indique que eles foram os autores de determinada conduta criminosa ou não. Então, isso é importante para o policial. Que o policial que está na rua, que vê o seu colega de trabalho amparado, ele se sente amparado também. Todo trabalhador, ele precisa disso para ir fazer um bom trabalho. O policial é um trabalhador, só que ele trabalha em condições extremas. E ele precisa muito mais desse apoio. Então, quando a gente fala aí da polícia sai para matar, eu acho que quem sai para matar, disposto a matar, é o bandido. Ele não tem autorização nenhuma de ninguém para portar uma arma, ele sai com arma para matar. E se ele está disposto a matar, ele também tem que estar disposto para morrer. Né? E essa relação tem que ser assim, não é dizer que o policial sai para matar. Quem sai para matar é o bandido. O policial está na rua para se defender e defender o Estado. E o Magela falou sobre a Polícia Civil, Polícia Federal. Se trocar a clientela na comandante Magela, eu acho que esses mesmos questionamentos vão para a Polícia Federal. Nós somos a polícia que tem a delegacia, 10, 20 pessoas esperando para atendimento, a Polícia Militar com chamado de emergência. A Polícia Federal não tem essa demanda. A Polícia Federal tem outras demandas que ela pode fazer a gestão. Passa na Polícia Federal, a maior fila é do passaporte. Não é de gente que procurando satisfação das suas demandas. É uma polícia importante, está garantindo assim, um sentimento para a nação, né? Nós brasileiros nos orgulhamos da Polícia Federal. Eu tenho uma filha que é policial federal. Então, eu orgulho disso. E vê-los cantar o hino, eu me arrepio toda vez que falo disso. Então, é um modelo de polícia que as polícias civis também têm que perseguir, alcançar esse nível de profissionalismo da Polícia Federal. É um patamar que deve servir de exemplo. Não, eu quero chegar ali. E se todos conseguirem, bom para o país. Doutor Flávio, o senhor fala em termos de profissionalismo do civil para chegar até a federal, em que sentido? Nas questões de estruturantes e tal, ou na questão salarial? A questão salarial, a questão de estrutura. E quando você vai falar com o policial federal, eles também reclamam, mas eles têm uma condição melhor do que muitas polícias civis. Reclamam menos? Reclamam menos. Por exemplo, a Polícia Civil do Distrito Federal é uma polícia muito bem equipada, mas você vai para a polícia do Maranhão, você não encontra isso, a polícia do Piauí, você não encontra isso. Enfim, é um país continental com as suas diferenças. Agora, só para fechar aqui, o importante é que todos, que assim, qual seria o nosso grande objetivo, né? O que é que a gente vislumbra? Uma polícia de proximidade, que esteja próximo do cidadão, agindo de forma preventiva, e que com essa prevenção, com essa forma de atuação, ganhe o respeito da sociedade. Porque, mas ela está certo, quando a polícia é muito violenta, ela também assusta a sociedade. Assusta. E não é um relacionamento saudável. O temor afasta o respeito, né? Exatamente. Muito bem. Doutor Leonardo, pois não, você queria fazer algum questionamento?
já seguindo as orientações da Dr. Flávio, realmente existe uma inversão de valores, né? A Polícia Federal, ela não possui competência, ela tem umas atribuições para poucos crimes, são os crimes federais. Então, a atribuição da Polícia Federal é desse tamanho. São muitos crimes que acontecem, são muitas operações, realmente. Mas, se você fizer uma comparação da atribuição que possui a Polícia Federal com a que possui a Polícia Civil, nessa atribuição, você colocar em jogo a estrutura, a diferença é gritante. Não são as pessoas que são menos capacitadas. Na verdade, é porque a Polícia Federal, com atribuição pequena, tem uma estrutura absurda. Eu já até expliquei uma vez que, se você for à Polícia Federal, para a superintendência, você consegue encontrar paredes de granito. E se as você delegacias? for à Polícia Civil, são delegacias sucateadas. Você vai encontrar já mofo, né? inclusive, várias reformas da Vai delegacia encontrar de mofo, polícia. coleção de ácaro. E mesmo, ácaro, e mesmo com a aqueles reforma da bolos. delegacia de polícia, não chega nem a se comparar com a estrutura que possui a Polícia Federal. Incomparável. Se bem que eu tenho um vizinho que é escrivão da Polícia Federal e ele falou que o efetivo alagoano é de aproximadamente 100 homens. Muito que pouco. é pouco para o estado inteiro, né? Significante, Se você pensar né? que são 102 municípios, é um policial para cada. Para 100 homens é muito pouco ainda. Mesmo assim, diante desse contexto, né, a estrutura é incomparavelmente maior do que a Polícia Civil. Em contrapartida, a atribuição da Polícia Civil ser dos crimes mais bárbaros. Do que a gente vê pela imprensa, dos crimes de homicídio, crimes sexuais, roubo, tudo fica nas costas da Polícia Civil. É só imaginar a ambientação de uma central de flagrantes, onde você tem todo dia 26, 30 presos ali. E as demandas chegando, né? Então, é muito difícil. E degrada rapidamente também o ambiente, né? porque é um ambiente bastante insalubre, né, na situação, da maneira como recebe. O cara chega às vezes sangrando, ferido, passando mal, às vezes há uma luta entre o bandido que tenta, surtado, e às vezes tenta agredir o delegado, quebra as coisas, enfim. É um ambiente bastante difícil e complicado as delegacias. Não só ele vai chegar, juntamente com os policiais que efetuaram a prisão, mas também vem a família logo em seguida. Tem situações em que a família vai com 20 pessoas. Exatamente. Você quer cobrar alguma coisa, não tem nem cadeira para você sentar, o atendimento pode ser precário, porque chega preso, vai preso, é ligação telefônica, e aí fica mais complicado, né? E já seguindo, o que o doutor Marcelo falou, é importante o seguinte, e aí, não que haja uma carta branca, né? Mas o agente público ele age realmente em nome da lei. Né? Na verdade é o seguinte, o Estado, ele não é ele é um ente concreto do ponto de vista legal, mas abstrato porque ninguém vê o Estado. Ninguém dá bom dia ao Estado, ninguém fala com o Estado. Na verdade, o que corporifica o Estado são as pessoas. A forma como as pessoas, os agentes públicos, tratam o cidadão é a forma como o Estado lhe trata. Então, se o agente público é a corporificação ou a concretização do Estado, significa que o seu dever é agir de acordo com a lei. Por isso que, primeiro, que eu não acredito que haja uma carta branca. Segundo, se por acaso o policial que age em nome da lei, ele age em excesso, a punição vai acontecer. Claro. A punição não acontece porque ele usou a força. A punição acontece se ele usar a força excessiva ou a força desproporcional. Então, para deixar bem claro, que agente público ele não possui vontade. A vontade dele é a vontade da lei. Então, ele age nos limites legais. Só para deixar isso bem claro, né? E claro, se observa hoje em dia, não que eu saia aqui na defesa da polícia militar ou polícia civil. Eu estou sendo aqui tentando ser o mais central possível, né? Mas há situações em que acontecem conclusões incompreensíveis, né? Um depoimento feito por um policial militar, por exemplo, em um processo criminal, se o testemunho dele for para condenar a pessoa, a sua validade é absurda. O seu poder, o seu peso é gigantesco. Ao mesmo tempo, com o depoimento feito pelo mesmo policial militar, que for colocado na condição de suspeito, a sua validade já é praticamente zero. Todo mundo, quando vê um policial civil, um policial militar ser colocado na condição de suspeito, o pré-julgamento vai acontecer. Agora, na hora em que ele é testemunha de um processo criminal, ele já passou a ser um herói. Então, são duas medidas que acontecem, né? Porque a mesma pessoa presta o mesmo depoimento praticamente, só que a validade é completamente diferente de acordo com a sua posição. Se é testemunha, se é réu ou então se é suspeito. Então, se coloca muito isso em jogo. No caso do agente penitenciário, é um caso absurdo, né? A gente percebe, claro que sem fazer pré-julgamentos, eu sou meio suspeito aqui em falar, confesso isso, mas é inegável que, segundo as provas que existem, houve uma agressão iminente. Se a agressão iminente vai acontecer, eu não falei que a agressão aconteceu. Eu falei que a agressão é iminente e a lei, no artigo 25, possibilita a legítima defesa diante de uma agressão injusta e iminente. Só para deixar isso bem claro. Veja, a imagem de um bom criminalista é essa aí. O testemunho de um policial ele tem peso. Quando ele
é a vítima? É a vítima, a situação inverte. Isso é a imagem da instituição. A imagem da instituição, você constrói a imagem a partir dos atos cotidianos. Do comando ao soldado que está em Anadia ou em Pariconha, isso é o conjunto da corporação. Ao longo de anos, a imagem da polícia é essa, dela desrespeitar os pobres, dela chegar na periferia e chega arregaçando com essa força do Estado. Essa é a força do Estado personificada no agente público da segurança. A força, entre aspas, o arbítrio, a fugir da regra normal, que seria o quê? O Estado de direito. Você é bandido, mas você tem direito. Você tem direito a se reservar de não dar informação, a não ser em juízo. Tudo isso aí são direitos, são garantias individuais. Para mim... E para qualquer outro. E para qualquer outro. Manteve esse princípio, tudo mais vai caminhar. Se você reage contra o Estado, a reação, o Estado, se ele está preparado, ele vai reagir. É evidente que quem é o Estado naquele momento? É o agente da lei, é o agente policial. Então, essa é a discussão. A consciência de que ele age em nome do Estado e não em nome dele. A formação, aí onde está a diferença entre quando eu cito sempre a Polícia Federal, não é em função do contingente da polícia, das ações, da atribuição da Polícia Federal. É na formação da Polícia Federal. Você forma uma polícia de elite por esse tipo de ação, na informação, na investigação, no processo de seleção de tudo isso, no salário, vale muito, no salário, tudo isso aí, no treinamento, tudo isso é o conjunto da ópera. Qual é o conjunto da ópera da Polícia Militar de Alagoas, do Maranhão, etc, etc? É essa ópera que a gente está vendo aí. Eu fiz essa relação aqui, tá, a cola, são 12 secretários de segurança do primeiro dia do governo Ronaldo Lessa, foram 8 anos, ele se reelegeu. Do primeiro dia do governo Theo Vilela, foram 8 anos, ele se elegeu e se reelegeu. E nos 5 meses do governo Renan Filho, 12 secretários de segurança. São 197 meses. Dividido por 12, que são 12 secretários de segurança que estão ocupando a secretaria até agora, você tem algo como 1 ano e meio, 1,6 ano de gestão de cada secretário. Qual é a empresa? Nunca, impossível. Pega a Braskem, pega qualquer empresa para não fazer comercial, a NASA, e bota uma diretoria em 16 anos e 5 meses, você mude 12 vezes toda a diretoria dessa empresa. Para isso ela não fale. Mas tem um detalhezinho mais importante aí, né? Também importante. O gestor público, ele é quase que obrigado, né? Quando ele assume, o que passou foi errado e eu vou tentar fazer melhor. Tudo diferente. E com o mesmo discurso. Nunca se fez tanto pela segurança, nunca se fez tanto pelo Estado. E aí, solução de continuidade e a coisa não anda. Se nós pegarmos a atual gestão, o ano passado era agora. O doutor Diógenes é membro da sala de Conselho situação. De Segurança, né? Não, do Conselho de Segurança, da sala de situação. Eduardo Tavares, doutor Eduardo Tavares, foi agora, do Ministério Público. Nós estamos falando de um ano entre um ano e pouco. Então, o que é que tem isso? Você tem improviso. Não é que as pessoas são ruins, ninguém nasce ruim. Claro. Não é o doutor Alfredo que ele é ruim, é que não tem política de Estado. Nós estamos falando do Estado mais violento do Brasil, dos mais violentos do mundo e da cidade uma das 3 cidades mais violentas do mundo, que é Maceió. Isso não é prêmio para mim, alagoano, para você, para o alagoano que está nos vendo. É péssimo. Isso é falta de planejamento, porque não há plano de segurança. O que há é improviso. Aquela moça que veio aqui, a responsável pela segurança pública do Ministério da... Regina Mick. Nossa, teve um período aqui que ela parecia que era aeromoça, que estava toda... Dormia aqui em Maceió. Pegava o avião e vinha para cá. Todo final de semana, quinta, sexta, sábado, tinha declarações, etc. Sumiu de Alagoas. Então, essa é a chefe da segurança pública do Ministério da Justiça, secretário nacional, que estava aqui para coordenar o plano piloto de segurança pública do Brasil, que está em vigor aqui e que estão escondendo. Vê que está tudo escondido aí. O relatório da Assembleia Legislativa, a Assembleia que é tão execrada, fez um relatório primoroso à Comissão de Direitos Humanos. Por incrível que pareça, a Assembleia Legislativa, que é tão a GENI, todo mundo joga excremento na Assembleia, ela fez um relatório primoroso. Se o secretário de Segurança, doutor Alfredo, e a sua assessoria ler com atenção aquelas 220 e tantas páginas, eles vão encontrar lá a radiografia da ineficiência, que é a segurança pública.
Ineficiência das pessoas? Não, é o sistema que é ineficiente. Os erros do plano Brasil Mais Seguro, uma série de e um outros vai detalhes. sucedendo o erro, sucedendo o outro. Então, isso não pode dar certo. Basta ver isso aqui. A educação ainda é mais grave, foram 14 secretários. Nesse mesmo período, primeiro dia do Ronaldo Lessa, ao dia de hoje, dia 21 de maio de 2015, foram 14 secretários de segurança em 197 meses. Dá 1,4 meses. 1 ano e 4 meses. Por isso que o caos está aí. Verdade. Você tem toda essa coisa. É explicação única? Não. É uma das explicações. A segurança pública, você tem N explicações para chegar a essa tragédia que nós estamos vivendo. Tem N explicações. Agora, tem algumas explicações que são corretas. Se nós pegarmos, é isso aí. Você tem uma tropa como nós temos. Ela está despreparada, com salário baixíssimo, estressada, com problemas de saúde os mais variados, e você tem a criminalidade crescente. A criminalidade em Alagoas é crescente, no Brasil é crescente, e nas pequenas cidades ela é crescente. Antes você via, não, a maconheira só tem Maceió, isso é do Oricuri, isso tinha até os bairros que simbolizavam onde tinha maconha. Maconha hoje é uma coisa inofensiva. Então, essa situação que foi degradando, quem na segurança pública em Alagoas pode falar de um trabalho que vai ser feito, por exemplo, em dezembro? Quem tem plano estratégico nessa segurança pública? Não há, porque você tem um secretário operacional, né, a linguagem militar, o cara que está lá toda noite, desce na grota, etc, etc. Mas quem está pensando isso aqui? Nós em dezembro nós vamos fazer isso, no dezembro do outro ano nós vamos fazer. Nos 4 anos, o que é que isso vai fazer? O que é que isso acarreta em recurso financeiro? Quem são os grupos técnicos que vão analisar todos esses fenômenos sociais que estão incidindo e estão impactando a segurança pública? Através da criminalidade, do tráfico de droga, da cooptação de jovens para o tráfico com avião, como drogados, dependentes químicos que estão aí. Quem está coordenando isso dentro do governo? Não há coordenação, se há marketing. Você há marketing. Marketing não se sustenta porque a realidade é mais forte. Você segura uma onda durante um tempo. Depois a máscara cai. Cai, não tem para onde. E cai no sol, que é mais grave. Eu acho que tem um problema muito sério que acontece aqui em Alagoas. Vocês podem, só rapidamente, podem discutir entre vocês já esse assunto. Nós temos 6 minutos, nós estamos ao vivo nesse exato momento. Vocês podem debater entre si esse assunto. Se concorda com o Magela, se não concorda, doutor Flávio, então, por favor. Não, concordo com o Magela, assim. Eu só vejo o seguinte, né, que é o mal, não sei se é o mal do Brasil, né? Eu não conheço o Brasil inteiro, na verdade, para falar sobre isso. Mas pode ser o mal de Alagoas. Na verdade, tudo que se combate em grau de segurança pública é trazer a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é trazer cursos aqui, é o combate, é mais armas para a polícia, são mais viaturas. Não adianta nada, é enxugar gelo. Se você perguntar a qualquer policial, se por acaso ele efetua a prisão, por exemplo, de 15 traficantes num bairro só em Alagoas, e eu pergunto assim, quando você voltar na outra semana, vai ter mais traficante? Vai ter. Não adianta nada, porque não se trabalha, não se combate o crime somente com a polícia. A polícia é importante, aparelhada, estruturada, incentivada, com acompanhamento psicológico, como acontece em São Paulo, por exemplo. Se um policial militar ele fica muito tempo na sua função física nas ruas, vai chegar um certo tempo que ele vai ser afastado da função, vai ficar só em função administrativa. Por quê? Porque se ele fica todos os dias na rua, em confronto com criminosos, o normal é que ele perca a sensibilidade e venha, portanto, agir em excesso. Então, isso sempre vai acontecer. Então, se trabalha com crime, na verdade, não se trabalhando com as consequências que é o próprio crime, mas sim com a própria causa. Se trabalha com a causa, estão enxugando o gelo, basicamente. Pense em educação, na verdade, né? Se um bairro, por exemplo, vou dar só um exemplo, né? Benedito Bentes, em que lá o foco do crime é algo muito grande, é algo assustador, na verdade. Então, o que é que o Estado faz enquanto Estado? Que pensa no seu cidadão, pensa nas suas pessoas, pensa nos seus filhos e vai cuidar das pessoas. Ele vai chegar com firmeza lá. Não só com a segurança pública, mas com uma escola em tempo integral, mas não chega a nada. Um Estado sem infraestrutura, eu digo nem interior, eu digo na capital mesmo. A gente vai na Secretaria de Defesa Social, você percebe que lá as calçadas tem vários pontos em que fica logo na frente que sequer a calçada. Tem lá um areião com pedra, tijolo. Se passar alguma pessoa que é cadeirante, não vai conseguir andar. Se passar um cego, vai levar uma queda. Então, a cidade sem qualquer estrutura, sem combater a causa para o crime, mas só combate o crime pelas suas consequências, porque o crime já é o efeito, o crime já é a doença. Exatamente. Vamos evitar com que a doença aconteça, vamos prevenir, trabalhar com as causas. Então, eu sou mais ou menos pessimista quanto ao futuro. Eu ainda acho que vai piorar.
pode trazer aqui a Scotland Yard, né? Vai trazer A aqui Liga a da polícia, Justiça, né? vai trazer ali, pode trazer os Vingadores até o Capitão América, não vai adiantar nada. Não adianta, porque não se combate o crime pelo efeito, se combate o crime com a causa. Eu não vejo nada aqui no estado de Alagoas. Mas dentro dessa premissa, dentro desse raciocínio, doutor Leonardo, algo tem que ser feito. E eu acho que está sendo feito. Há uma redução de homicídios nesse quadro que o senhor falou. Então, a Secretaria de Defesa Social está fazendo o papel dela, redução de homicídios dentro de um quadro desse. Então, se a educação tiver esse mesmo desempenho, se a saúde tiver esse mesmo desempenho, a assistência social do governo tiver esse mesmo desempenho, os seus gestores tiverem, nós temos uma ambientação, um conjunto fantástico. Agora, é importante para essas outras áreas crescerem, uma ambientação segura. E é o que está tentando fazer a Defesa Social, que aí não é nem planejamento, é um plano de ação. O planejamento, que deve ser feito com profissionais especialistas nisso, e eu acredito, Magela, que nesse relatório da Assembleia, quando a gente se for analisar, as pessoas que pensaram e planejaram na segurança pública de Alagoas são as mesmas desde o governo Ronaldo Lessa. Então, pensaram certo? Então, mantenha. Pensaram errado? Fizeram idealizaram algum projeto que não tem sentido, que não tem aplicação? Então, por que não fazer essa auditoria? E também renovar essas cabeças que fazem projeto na Defesa Social. Porque tem muita gente que pensa, sabe fazer planilhas excepcionais. Na teoria. Na teoria. Mas precisa se levar policiais que combateram, que estiveram na rua, para planejar. E pelo menos para saber que isso aí pode dar certo, porque quando eu estava na rua, acontecia isso. Agora, pensar a polícia dentro de um gabinete, pessoa que nunca experimentou a rua, é difícil. E se for investigar, se alguém tiver o cuidado de observar, essas pessoas que planejam na segurança pública são as mesmas desde o governo Ronaldo Lessa. Há mais de 12, 15 anos. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Desde o século passado. Desde o século passado. E não estou dizendo que são maus profissionais. Não, eles tentaram, mas é impossível, né? Renova, né? Olha, rapidamente, nós temos 1 minuto. Eu sei que é impossível o que eu vou fazer agora, mas vamos tentar rapidamente. No caso mais recente que foi citado aqui, o caso do nosso agente penitenciário, que infelizmente foi morto pelo policial militar do BOPE, o Joab Júnior. Na sua opinião, doutor Flávio, a polícia agiu corretamente ou não? Essa minha opinião é prejudicada. Eu estava fora, estava viajando, passei essa semana fora, e expressar uma coisa do que eu não tenho muito conhecimento seria uma leviandade. Perfeito, muito bem. Doutor Geraldo de Magela, rapidamente, 1 minuto é impossível. Eu não tenho opinião sobre isso, não. Eu queria a opinião da criminalística e da perícia. Quero a opinião técnica. Deixei para o último nosso querido doutor Leonardo de Moraes, até porque ele também é parte interessada do assunto. Pois não. Falar que é certa ou errada, eu não teria como afirmar. O que eu tenho a afirmar é que a atuação foi justificada pelas circunstâncias do caso concreto. E a forma como os policiais do BOPE tomaram a informação de que haviam 2 pessoas armadas que estariam bebendo, né? E que haviam tocado em uma das mulheres e assim por diante. E que essas pessoas perigosas estavam no bar vizinho, o que os policiais do BOPE poderiam esperar, né, lá dentro. Chegaram 3 pessoas armadas, deram voz para que todos ficassem em pé com a mão na cabeça, todos obedeceram, menos uma pessoa que não obedeceu. E aí foi dada a essa pessoa por aproximadamente 15 vezes a voz o seguinte: fique em pé e coloque a mão na cabeça, em pé e coloque a mão na cabeça. Haja vista a informação dada pelas mulheres, que eram não uma, mas sim 3 mulheres. E aí essa pessoa levantou abruptamente com a arma na mão. Recebeu então um único tiro no peito. O que eu digo não é que é certo ou errado, mas apenas do ponto de vista legal é que o tiro foi justificado pelas circunstâncias. Como eu disse mais uma vez, diante de uma agressão iminente, é possível sim a prática de uma reação por legítima defesa. Muito bem. Bom, então quero mais uma vez agradecer, né, até porque nós estamos também sendo... estão furando, estão cerrando. Acho que o nosso tempo está terminando também. Acho que alguém que não concorda
com as nossas opiniões, né? Enfim, nós estamos ao vivo, acontece. Muito obrigado, então, a todos vocês pela participação, pela presença. Acho que a discussão foi bastante inteligente, bastante objetiva e é muito interessante isso. E recebo o carinho dos telespectadores nos locais em que nós estamos. Vocês devem também receber esse carinho também pessoalmente quando vocês devem ir a qualquer lugar nas ruas e também aqui nos nossos e-mails, nos telefones, pedindo inclusive que a gente deixe a interação para que o público participe conosco. É mais uma ideia que nós vamos passar para a nossa direção, para que, já que o programa é ao vivo às sextas-feiras, que possa ter essa interação no nosso telefone 3377-9097 aqui. Esse barulho que vocês estão ouvindo é que há uma obra e tem alguém aqui que não respeita o horário, não é devido, mas enfim, falta de educação tem em todos os lugares, né? Inclusive aqui também. Não aqui na TV Mar, mas aqui no vizinho, que eu acho que tem horário, né, para isso, né? Mas a gente está reclamando de outra coisa. Esse é um outro assunto, não do Segurança em Foco. Muito obrigado, doutor Leonardo, mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado pelas suas informações. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado, doutor Leonardo. Doutor Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado e muita paz no final de semana. Para todos nós, muito bem, muito obrigado. Doutor Flávio Saraiva. Obrigado, boa tarde a todos, bom final de semana. Boa tarde, bem-vindo e melhora aí a sua voz para voltar na próxima sexta com mais força e potência, muito bem. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela parceria e nós voltamos na próxima sexta-feira às 15h30 aqui pela sua TV Mar, Canal 25 na NET, com mais um debate de assuntos polêmicos que envolvam a segurança, porque o assunto de segurança, ele entra em foco aqui, é mais um Segurança em Foco e a gente espera vocês até a próxima sexta. Até lá.